Olá pessoal, gente, hoje eu vou mostrar para vocês qual é o adubo que eu tô usando nas Phalaenopsis. Eu tô usando esse aqui, que é o Bosta em Lata Orquídeas, tá? Ele é um adubo que é para orquídea, mas você pode usar para outras plantas, né? Eu uso para violeta, para begônia maculata, que dá flor. Eu só uso para plantas que dão flores, né? É um adubo orgânico, que é feito com esterco de galinha, cama de frango, casca de pinos. Ó, ele é um pozinho escuro assim, ó. Ele é solúvel em água. Vem essa colherzinha de madeira, né? E no rótulo, né? Eles mandam diluir uma colher assim num litro de água. Mas eu acho que é muito, né, pra orquídea. Então, para evitar problema, a gente sempre usa menos do que a recomendação do fabricante, né? Porque eu já tive muito problema com queimadura de raiz por causa desses adubos, então eu uso isso aqui, gente, só essa medidinha aqui, ó, que equivale a uma colher de café, né? Eu ponho só isso aqui no litro de água e rende muito, gente, fica um adubo assim que rende demais, ó. Fica esse líquido escuro aqui e esse líquido aqui a gente joga no substrato, tá? Só que ele não é foliar, tá? As pessoas, mesmo ele sendo líquido, a pessoa tem que entender que tem que ler o rótulo para saber que esse adubo aqui, ele não é um adubo foliar. Então, não pode, por exemplo, colocar num borrifador e jogar na planta inteira, como é a maioria dos adubos que a gente compra. Esse aqui é só no substrato. Esse aqui, gente, ele é um condicionador de solo, né? Então, ele vai fazer o quê? Esse bosta em lata. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é um dendróbio, né? Ele vai condicionar o substrato. Então, ele vai deixar o substrato rico em matéria orgânica para ação das bactérias, né? Que as bactérias vão quebrar esse esterco, né? Esse material e vai liberar os macro e os micronutrientes. Então, esse adubo funciona assim. Ele não é um adubo de absorção imediata, assim, que você vai borrifar e a planta vai absorver. Não é assim, né? O adubo vai ficar no solo, né? Ou seja, no substrato. E aí, com a ação dos micro-organismos, vai deixar esse substrato rico de nutrientes para absorção das raízes, tá? É assim que ele funciona, esse bosta em lata. E tem dado muito certo, né? Ó, esse dendróbio mesmo que eu tenho usado, ó, o dendróbio tá enraizando, né? Vocês estão vendo? Eu uso nos dendróbios também. E nas Phalaenopsis também, gente, ó. As Phalaenopsis gostam muito desse adubo, né? Não tá tendo queimadura de raiz, porque a gente tem que ficar atento, né? Se tem ou não queimadura de raiz, ó quantas coifas tem aqui, ó, nessa orquídea. Então, ela tá desenvolvendo bem, né? Porque se tivesse queimando raiz, gente, eu não estaria nem trazendo essa sugestão aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Olha as raízes, que bonitas. Muitas coifas, olha aí. Tá? Então, tá dando certo, sim, esse adubo. Então, gente, antigamente eu usava esse aqui, ó. Que é o Forte Orquídeas orgânico, né? Com aplicação via foliar. Eu sempre usei adubo orgânico. Sempre usei. Nunca usei os químicos, né? E só que eu achei que esse adubo aqui tava queimando as raízes, né? Então aí eu parei de usar. Mas olha aqui, ó. Ele é um adubo que fornece os macro e micronutrientes, né? Aqui nos níveis de garantia. Então, uma sugestão para quem tá começando a querer adubar é vocês utilizarem, gente, a adubação orgânica, tá? A adubação orgânica é a mais nutritiva para sua orquídea, tá? Porque tem muita gente aí que usa os mocote, tá? Os mocote, gente, por mais limpinho que seja, por mais, né, prático que seja, é uma adubação deficiente em vários nutrientes, porque o osmocote, ele só fornece nitrogênio, fósforo e potássio. E cadê os outros nutrientes? Não tem no osmocote, né? Então, eu vou colocar aí, gente, uma planilha, uma tabela que tá mostrando
quais são os macro e os micronutrientes. E os micronutrientes. Então, do lado esquerdo tem os macronutrientes que as plantas precisam, a orquídea inclusive, e são os nutrientes que ela precisa em maior quantidade. Então, para formar folha, para formar velame, raiz, enfim, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. Então, esses são os macronutrientes. E tem os micronutrientes à direita aí na planilha, que é o ferro, manganês, cloro, zinco, cobre, boro e molibdênio. Esses são os micronutrientes que a orquídea e as plantas precisam em menor quantidade. Mas elas precisam de todos esses nutrientes. E o osmocote não fornece nenhum desses nutrientes, somente o nitrogênio, fósforo, potássio. Então, não vale a pena você gastar dinheiro com osmocote. Se for planta de folhagem, jiboia, maçã-mambaia, as alocáceas, né? Você pode botar as bolinhas de osmocote, né? São plantas que não florescem, né, gente? Plantas que têm menos exigência nutricional, acredito eu. Mas, por exemplo, uma primavera, que eu tenho uma primavera em casa, a begônia maculata, que dá flor, né, a violeta, que dá flor, eu não vou fazer adubação com bolinha de osmocote, né? Com certeza eu vou usar um adubo orgânico, não precisa ser esse aí, né, mas eu vou comprar um adubo orgânico para adubar as minhas plantas, né? Então, a sugestão para quem está iniciando é usar os adubos orgânicos, né? E existem vários aí no mercado. Por exemplo, a gente escuta aí, né? O MCL é um adubo orgânico. Você tem o Forte Risa, o Nutriorg, o Rimitsu. Eu acho que aquele Forte Plus, eu não sei se é orgânico, mas ele tem muitos nutrientes. Então, você tem que pegar o rótulo do adubo quando você for comprar e olhar. Olha atrás, vê o que tem. Tem os nutrientes todos, esses aí que eu mostrei da planilha? Se tiver, aí você compra. Se não tiver, gente, você vai estar gastando dinheiro com uma coisa que não vai resolver, não vai dar a nutrição completa para sua planta, né? No meu caso, gente, que eu tô em apartamento, né? As orquídeas estão em cativeiro, entre aspas, né? Não estão na natureza, né? E eu não tenho condição de usar osmocote, né? Eu vou usar a adubação orgânica mesmo. E, gente, importante vocês saberem, quando vocês forem comprar também um adubo, qual é a via de aplicação, né? E sempre ver se a planta está reagindo bem, né? Eu já comprei muitos adubos, gente. E eu adubo mesmo as minhas plantas, porque eu acho importante. Mas eu já tive muita dor de cabeça com adubo, né? Esse aqui mesmo, esse Forte Orquídeas, não é questão querer te falar mal, mas eu usava esse adubo orgânico antes do Bosta em Lata. Eu parei de usar esse adubo porque eu achei que estava queimando raiz, né? Mesmo usando a dose recomendada pelo fabricante. Aí eu parei de usar, né? Então, tem que ver bem se o adubo que você comprou é foliar, né? E eu dou mais uma dica, eu não indico aplicar adubos foliares nas folhas, tá? Porque as folhas das Phalaenopsis, gente, são muito sensíveis, né? Qualquer coisinha amarela, qualquer coisinha, sabe? Né? É uma planta assim, ela não é enjoada, mas é muita praga que tem, é muito sensível. Então, quando você for comprar um adubo foliar, você aplica na raiz, no substrato. Não aplique na folha. Qualquer luz que vai incidir, mesmo que você aplique num horário mais fresco do dia, se tiver resíduo daquele adubo naquela folha, ela vai queimar no dia seguinte, ela vai amarelar. Então, uma dica é você não usar esses foliares, né? Você usa os foliares, mas você usa na raiz. Mesmo porque é a raiz que vai absorver mais os nutrientes, não tanto as folhas, tá? E outra questão, gente, é aqueles sais aí que o pessoal fala, você cultiva no substrato de chip de coco, vai ter acúmulo de sais, tal, que vai matar a sua planta. Gente, você pode, uma vez por mês, jogar bastante água na sua orquídea, que você vai diluir esses sais. Tem vários
vídeos aí no YouTube de técnicos mesmo, pessoas formadas, ensinando como que você elimina os sais de uma planta. Não só as orquídeas podem acumular esses sais, mas as plantas de terra também. E que eles ensinam é o quê? Você, uma vez por mês, você jogar bastante água e deixar escorrer bastante água, que os sais, eles acabam saindo junto com a água. Então, não é um problema você adubar a planta com o substrato úmido, entendeu? Porque tem solução para tudo, gente. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou adubar. Eu peguei 2 orquídeas que eu acabei de regar, né? Para a gente poder adubar as plantas, elas precisam estar úmidas. Então, a rega, ela tem que ter acontecido ou 1 hora atrás, né? Não digo encharcada, mas você regou, né? E aquela raiz, ela tá assim molhada, né? Igual essa aqui, ó, gente. Eu reguei, vocês estão vendo que a raiz, ela tá um verdinho escuro de molhado, né? Dá pra ver também que o coco tá mais escuro. Essa aqui, gente, eu reguei ontem, essas 2, né? Ó, tá vendo que a raiz tá bem escura? Ó, tá o verde escuro de que ela foi regada, tá? Por quê, gente? Porque se você adubar a sua orquídea seca, ela corre mais o risco de ter queimadura de raiz, né? E também, por exemplo, a gente não vai jogar um shampoo no cabelo com o cabelo seco. A gente vai molhar o cabelo antes de jogar um shampoo, né? Você vai lavar sua mão com um sabonete, primeiro você vai molhar a sua mão para depois passar o sabonete. Então, no caso da orquídea, é a mesma coisa. Você rega a orquídea, né? Pode ser de um dia para o outro, né? Você regou de noite na segunda e vai adubar na terça de manhã, né? Ou você regou de noite mesmo, na segunda, dá 2 horas, você vai e pode fazer a adubação, tá? Aqui ele já tá diluído, tá vendo? Ali como ele fica uma nuvenzinha escura, né? Como é um pouco gorduroso, então às vezes não é tão solúvel na água, né? Mas o que que eu faço? Eu pego um potinho, esse potinho aqui, ó. E isso daqui, gente, é de outras orquídeas que eu já adubei, que é para aproveitar o produto, né? Então, ó, eu coloco aqui, ó. Eu não sei quantos ml tem aqui, tá? Eu peguei isso aqui, ó. E aí eu vou jogar no substrato, tá? Porque ele é um condicionante de substrato. Como a raiz não vai absorver diretamente os nutrientes, você não se preocupe em jogar na raiz, você joga no substrato, olha. Tá vendo? Vai pegar um pouco na raiz, mas o importante é tá no substrato, ó. Aí eu deixo escorrer aqui. Tá? Aí, isso aqui, gente, eu volto ele pro potinho aqui, ó. É do jeito que eu faço, tá? Que é pra não ter desperdício. Eu volto aqui, pego outra orquídea, que já foi regada, né? E jogo também no substrato. Tá vendo aqui, ó? Vai pegar um pouquinho na raiz, mas não tem problema. Mas o substrato que vai ficar condicionado com o bosta em lata. Tá? Ó. Tá, gente? É assim. Aí eu deixo escorrer, porque lá uma orquídea fica em cima da outra, né? Então, não pode ficar caindo adubo de uma orquídea em cima da outra, porque senão prejudica a folha da orquídea que tá embaixo. Olha, as orquídeas estão crescendo bem. Tá brotando folhinha nova, olha aqui, ó. Essa aqui tá com uma folhinha nova. Essa aqui deu flor. Ó, vou pegar essa daqui. Ó, gente, que linda a floração dela. Tá vendo, ó? E ela tá nessa adubação do bosta em lata, olha aqui. Olha aqui quantas raízes ela tem. Olha aí, gente, como tá dando certo. Como elas gostam desse adubo. Tá? Essa aqui também deu flor, gente, ó que bonita.
Essa aqui é bem florífera, né? Olha aqui como ela tá bonita, essa aqui, ó. A floração dela. Tá bom, gente? Então, foi esse o vídeo, essa dica de adubação, tá? Prefira os adubos orgânicos ou os concentrados de nutrientes, que vocês vão ganhar mais, suas orquídeas vão ganhar muito mais, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo. Obrigada e até a próxima.